Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje eu venho trazer mais uma aula de decoração para vocês, gente, maravilhosa. Esse bolo eu fiz pro meu filho, que completou 20 anos, né? Um bolo muito lindo, muito maravilhoso, e um tema também que com certeza aí vai ser pedido para vocês aí, tá? Esse bolo é um bolo com uma massa pão de ló de 3 ingredientes e é um recheio de churros, gente. Esse recheio vai estar disponível no nosso e-book, tá? De recheios em breve para vocês, certo? Eu vou aplicar o meu chantilly. Esse chantilly, gente, que eu estou utilizando é maravilhoso. É chantilly puro. Se você quiser aprender a bater o chantilly no ponto correto, para vocês trabalharem com ele, não ter problema, a gente tem vídeo aqui no canal ensinando a bater o chantilly de vocês, ensinando o chantininho. E na nossa aula do curso para iniciante, que a gente teve 3 aulas, na aula 3 eu ensino também certinho para vocês como bater o chantilly de vocês e dar o ponto certo, para vocês aprenderem aí que se trabalha super bem com chantilly, não só com chantininho, né? Em épocas mais frias a gente pode usar aí com certeza o chantilly tranquilamente, né? O chantininho é um pouco mais resistente no calor, mas vocês podem utilizar o chantilly para vocês aí, o chantilly aí em várias ocasiões aí também, que vai fazer toda a diferença e com certeza economiza muito também, né? Então a gente aplicou aí, fizemos esse processo aí que vocês sempre vê, né? E a gente vai alisar aí, gente, o que eu aconselho vocês é vocês fazerem uma selagem. Eu não fiz aqui, né, esse bolo era para nós, mas eu percebi aí durante alguns trabalhos que quando a gente não faz a pré-selagem do bolo da gente, faz essa aplicação diretamente no bolo, acaba formando bolhas no nosso bolo, tá? Então façam a pré-selagem antes, certo? Agora eu tô vindo com a espátula para alisar e preparar o nosso bolo para receber o trabalho com espátula, gente, tá? Que vocês vão ver que lindo esse trabalho com espátula que eu vou fazer, que perfeito que fique. Vocês vão perceber aí no vídeo, gente, como esse ponto de chantilly tá perfeito. Eu tô utilizando essa espátula, tá? Se vocês quiserem comprar espátula de textura, gente, é só vocês entrarem no site, no Mercado Livre aí, né? Tem da Blue Star, tem várias outras marcas aí. As espátulas da Blue Star são maravilhosas, mas vocês podem estar, né? Se não tiverem acesso, vocês conseguem fazer trabalhos lindos também com outros tipos de espátula, tá bom? Então, olha, gente, aí vocês já sabem, né? Que nesse processo a gente tem que passar quantas vezes for necessário, porém, não pode ser muito demorado para o nosso chantilly não acabar pegando ar e começar a arrepiar, né? Mas vocês têm um tempinho tranquilo aí para vocês passarem a espátula e deixar a lateral perfeita para vocês retirarem, né? Pararem de passar a espátula só quando tiver formado as texturas da nossa espátula, certo? Agora a gente faz as nossas quinas, que eu tive um pouquinho mais de dificuldade nesse bolo para fazer a quina, porque ele não ficou um bolo muito alto, ele ficou exatamente com uns 10 de altura, né? Então, a minha espátula, ela finalizou a parte de cima ali bem num ponto que fica com ressalto para fora, tá? Então, deu um trabalhinho aí para mim conseguir acertar ali a quina dele. Eu tive que passar outras vezes a espátula. E aí, gente, para fazer em cima esse efeito espiral aí que a gente usa muito hoje em dia, né, em várias decorações aí, eu tô utilizando uma colherzinha de sobremesa, gente. Vocês podem usar uma colherzinha de café, uma colher de sopa, né? Para quem não tem a espátula com bico mais fino, vocês podem estar utilizando uma colher. E olha só que acabamento bacana que fica, certo? E eu quero só falar para vocês, né? Vou deixar aí o tema do bolo no final aí para vocês verem, né? Porque vocês com certeza vão se surpreender aí com a decoração desse bolo lindo, maravilhoso. Então, eu vou pintar todinho o meu bolo. Eu tô utilizando aqui álcool de cereal e pó para decoração vermelho. Eu coloquei um pouquinho de pó mais brilhoso e um pouquinho do pó mais fosco. E eu vou pintar todinho o meu bolo, gente.
e eu comi esse bolo. E esse bolo, quando a gente pinta o bolo assim, ele não amarga como quando a gente chega no vermelho com corante, né? Muitas marcas de corante acabam amargando. Então, para quem tem dificuldade de chegar no vermelho, eu aconselho vocês fazerem essa técnica, tá? Um potinho aí custa em média 9 e pouco, você consegue pintar de 20 centímetros de diâmetro, em média 3 a 4 bolos com um tubinho de pó. Então, vale muito a pena, tá? Então, para quem tem dificuldade, vocês vejam aqui no canal, tem vários vídeos pintando bolo escuro assim, né? E olha só, gente, que vermelho lindo, intenso, maravilhoso, que ficou bem perfeito, fechou super bem. Se vocês quiserem, vocês podem dar um fundinho meio vermelho antes de vocês pintarem, tá? Para não agregar muito corante, eu já fui pintando logo e ficou perfeito. Olha só que lindo, né? Então, eu coloquei ali 15 ml de álcool e acrescentei 3 colherzinhas de corante do mais seco e meia colherzinha do mais brilhoso, tá? São dois tipos de vermelho. Mas se quiser usar só um também não tem problema, tá? Então já limpei o rodapé do meu bolo. Olha que coisa mais linda e perfeita que ficou esse trabalho, gente. Bem acabadinho, né? Lindo. Agora eu vou usar o glitter dourado, tá, gente? Na bombinha, sem álcool, sequinho, com um caninho bem sequinho para não entupir. E só vou dar uma chuviscada, gente, assim, para dar um brilho. Eu não quero fechar nada, né? Só para dar uma chapiscadinha assim, com um brilho e deixar um charme mais lindo ainda no bolo, né? Assim como eu faço os bolos com muito amor e muito carinho para os meus clientes, eu também quis dedicar todo o meu carinho, meu amor aqui pro meu filho lindo, né? Que completou 20 anos com a graça de Deus, né? Uma bênção quando a gente pode comemorar, né, aniversário de pessoas que a gente ama. E olha só, gente, que coisa mais maravilhosa. Fica uma dica bacana aí para vocês fazerem pro Dia dos Namorados também, gente, essa combinação de vermelho. E olha só, gente, como meu filho assiste muito Netflix, eu decidi homenagear ele com o bolo da Netflix, né? E eu tô utilizando esse topper. Esse topper eu não fiz, gente, eu comprei pronto, eu paguei R$25, foi uma menina aqui da minha cidade que fez. Tá? E olha que coisa linda, eu estourei as pipoquinhas lá na pipoqueira, não coloquei sal, né, pra ficar neutro. E olha que coisa mais linda que ficou, gente, maravilhoso. Sempre que são toppers mais elaborado assim, eu acabo comprando, porque como eu já falei pra vocês, a gente não tem impressora para fazer recorte, né? Então a gente, quando eu quero algo mais diferente assim, também era surpresa, eu não podia mandar ele mesmo fazer, né? E olha só que charme, gente. Eu já quero pedir para vocês, quem passar aqui passar por aqui, assistir esse vídeo ou outros vídeos que não foram inscritos no nosso canal, se você gostar do nosso conteúdo, gostar de mim, do Cameraman, não esquece de se inscrever aqui, gente. Vamos crescer junto, né? Vamos tornar esse canal cada vez mais abençoado por Deus, que com certeza tem muito carinho, muito amor e muita oração aqui por cada pessoa que nos acompanha, por cada pessoa que visualiza, compartilha os nossos vídeos. Eu coloco vocês em todas as minhas orações, tá bom? Não esquece de compartilhar o vídeo também, não esquece de deixar o like de vocês e ativar o sininho de notificação, tá bom, gente? Sigam a gente nas nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro quando a gente lançar os nossos cursos, os nossos e-books e vocês poderem pegar aí em primeira mão, tá bom? Acompanhe a gente no Instagram, no nosso grupo no Facebook, nos acompanhe na nossa página também, a gente faz live de vez em quando lá na página também, que é o mesmo nome daqui do canal, tá? O meu Instagram é Paris_Marileia, o meu grupo no Facebook é Criar e Compartilhar com Paris Cake Design. Olha só, gente, que coisa mais linda, usei as pipocas ali para fazer uma finalização, né, na decoração aí em cima. E ficou muito, muito, muito lindo, gente. Eu amei. Olha só que coisa rica, gente, que ficou esse trabalho, né? Coloquei nesse suporte. Depois eu ainda coloquei as velinhas, né, para cantar parabéns para ele. E eu espero muito que vocês tenham gostado, meus amores, tá? Não esqueçam de compartilhar aí, ajuda na divulgação do nosso canal. Um beijo enorme no coração de vocês, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!